Olá, minha gente linda e maravilhosa! Tudo joinha com vocês? Graça e paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala com vocês é Elda Costa, aqui do canal Jovens Amados por Deus. E eu vim aqui gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar sobre mais uma experiência que eu tive com Deus. Eu queria compartilhar aqui com vocês como foi a experiência da primeira promessa que o Senhor me fez, que Ele cumpriu. E isso aconteceu alguns anos atrás e eu queria aqui edificar a sua fé com esse testemunho. E me deu essa vontade de gravar o vídeo com esse tema, porque é sempre bom, né, relembrar das promessas de Deus e principalmente a que Ele já cumpriu em nossas vidas, para que a gente não venha se esquecer do poder dEle, da fidelidade e da bondade, de que Ele é fiel para continuar cumprindo e fazendo infinitamente mais aquilo que Ele reservou para nossas vidas. Espero que vocês sejam abençoados com esse vídeo. E antes da gente começar, já sabe, né? Deixa o teu like, deixa o teu joinha, o teu comentário com a sugestão do que vocês querem aqui que eu venha abordar nos próximos vídeos. Esse canal aqui é para a gente interagir juntos sobre experiências com o amor de Deus, testemunhos, louvores, composições, vida sentimental. Então, se vocês aí do outro lado tiverem uma sugestão de vídeo para que a gente venha abordar aqui no canal, só é deixar aqui o comentário, tá certo? Então, eu conto com a sua participação aí também do outro lado, para que a gente venha crescer cada vez mais, e eu quero você aí na nossa família, tá bom? Então, tô aqui esperando já você se inscrever para a edificação da sua fé e para que você nunca se esqueça de algo que eu gosto muito de falar sempre nos meus vídeos, de que você é alguém do coração de Deus, você é alguém amado pelo Pai, assim como eu. Que o Papai do Céu te abençoe com essa mensagem, que a sua fé venha a ser renovada, edificada. Então, vamos embora começar esse vídeo? Vem comigo! Então, pessoal, como eu estava falando aqui no início do vídeo, esse vídeo será sobre a primeira promessa que Deus cumpriu na minha vida. E é sempre bom quando a gente tá um pouco assim desanimado na fé, na esperança, na confiança. É sempre bom a gente se agarrar, além de se apegar e se lembrar do tão grande amor do Senhor Jesus por nós, além da gente se agarrar na presença que é tão maravilhosa, tão aconchegante, da gente se refugiar, da gente se abrigar, também tem algo que a gente não pode nunca se esquecer, são das promessas do Senhor Jesus para as nossas vidas. Sabe aquelas promessas que o Senhor já fez para a nossa vida lá no passado, que está escrita na Bíblia? Além dessas promessas, ainda tem aquelas que são específicas para as nossas vidas, aquelas que tomamos conhecimentos através do próprio Espírito Santo, que nos revelou para nós. Daquelas promessas que o Senhor fez usando alguém para chegar em nós e falar daquilo que o Senhor tinha para fazer em nossas vidas. Se você aí do outro lado que está me assistindo, se você aí tiver alguma promessa que o Espírito Santo do Senhor Jesus ele te fez diretamente para você, já se cumpriu, coloca aqui nos comentários a tua experiência de como foi aquela promessa que Deus te fez, que já se cumpriu e que te marcou tanto. Coloca aqui no comentário já, porque com certeza a experiência que você teve também, você colocando aqui no nosso comentário, já é algo para também edificar tanto a minha fé, como a fé de quem está assistindo esse vídeo. E queria compartilhar aqui um versículo que tem a ver com o tema que estamos abordando hoje, que é um versículo que se encontra lá em Josué. É um versículo lindo que fala das promessas do Senhor. E é um versículo muito lindo que eu gosto muito, às vezes, de meditar. Fica lá em Josué, capítulo 21, versículo 45. Que diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Amém? Versículo pequeno esse, né? No instante terminou. Mas eu vou aqui falar para vocês outra versão, que agora é a versão da minha Bíblia, tá? A primeira versão que eu falei para vocês é uma versão que eu achei na internet. Então, agora eu vou falar a versão da minha Bíblia. Ela fala assim, repetindo, Josué, capítulo 21, versículo 45. Na versão da minha Bíblia, diz assim:
nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Que lindo, gente. É um versículo assim pequeno, é um versículo simples, mas que fala tanto aos nossos corações, que renova tanto a nossa esperança, que renova tanto a nossa fé, que traz paz, traz alegria, traz renovo, traz gratidão à nossa vida, à nossa alma, ao nosso coração. É um versículo que comprova da fidelidade e bondade do Senhor Jesus, por mais que a gente não mereça, por mais que sejamos infiéis, por mais que sejamos falhos, cheios de erros, cheios de limitações, cheios de inseguranças, de dúvidas, mas o Senhor, Ele garante na palavra, que é a maior profecia, que é a boca do Senhor Jesus, além das profecias que o Senhor Ele nos entrega diretamente para nós, Ele garante na palavra, nas escrituras, que Ele é fiel para cumprir toda a palavra que Ele falara aos seus. Com certeza esse versículo é aquele versículo que a gente precisa ler, reler e reler todos os dias das nossas vidas. Estampar assim, sabe? Na geladeira, no nosso armário, no nosso guarda-roupa, para a gente nunca se esquecer. Somos seres humanos fáceis de ser abalados, e tem aqueles dias que a nossa fé nas promessas, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, não tá lá essas coisas, e é necessário que abramos a palavra, nos agarremos a essa promessa que está escrita, que não está apenas no nosso coração, aquela que o Senhor falou que a gente guardou aqui. Também temos a promessa que está escrita, que é na Bíblia, que é como essa que eu acabei de ler para vocês. Em relação ao meu testemunho sobre a primeira promessa que o Senhor cumpriu na minha vida, foi uma promessa que me marcou muito, aconteceu alguns anos atrás, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Foi sobre um carro que Ele me presenteou, me deu de presente, a qual foi no momento que eu não tinha condições alguma de ter ou de comprar, e o Senhor chegou e me presenteou. Tenho meu pai, tenho a minha mãe ainda, graças a Deus, e eu vim morar aqui em João Pessoa no ano 2006. Então, por causa do trabalho do meu pai, ele foi transferido para João Pessoa e viemos morar aqui com ele, certo? Hoje já faz mais de 15 anos que isso aconteceu. Então, quando eu me decidi para Jesus, há quase uns 10, 9 anos atrás, por aí, e eu lembro, no ano 2012, aconteceu um momento ruim na minha família, certo? Aconteceu algo muito inesperado para todos nós. O meu pai, ele perdeu o emprego, ele ficou desempregado. Sabe, um emprego que ninguém esperava que isso pudesse acontecer, e foi algo que surpreendeu a todos nós, inclusive ele ficou muito mal. Mas hoje Deus deu de volta o mesmo emprego para ele, graças a Deus ele foi reintegrado um tempo depois. Mas voltando para esse ano, para esse caso que aconteceu na minha família, o Senhor ele usou esse momento ruim para realizar esse desejo do meu coração. Na realidade, naquela época, eu fazia faculdade e meu pai era quem ia me buscar sempre. É mais seguro andar de carro aqui no bairro onde eu moro. Se fosse no bairro onde eu morava em Recife anteriormente, lá eu chegava de ônibus, saía de ônibus, chegava a pé, entrava a pé, enfim, não tinha problema. Lá nunca aconteceu nada comigo, nunca, então lá não tinha problema de se andar a pé. Aqui eu não tem as pessoas no meio da rua, não tem as pessoas na calçada, como era igual o bairro onde eu morava antes, em Recife. Foi então aí que eu fiquei, né, tendo desejo de ter um carro para poder ir à igreja com a minha mãe também, ir num supermercado, ir numa praia, sair para algum lugar, ir para a faculdade, voltar, enfim. Sendo que eu não tinha condições de comprar, eu trabalhava na época,
mas eu não tinha condições de comprar um carro, não ganhava dinheiro para isso. E meu pai sempre dizia que nunca me daria um carro de presente, nunca me daria um carro de mão beijada, do nada. Mesmo antes desse momento acontecer, dele ficar desempregado, e ele sempre dizia que nunca me daria um carro do nada, porque eu não era filhinha de papai, e ele dizia que ele nunca ganhou um carro de mão beijada, ele sempre teve que trabalhar para ganhar para ter os carros que ele tinha, ele sempre teve que trabalhar duro, e que ele jamais faria isso comigo, que se um dia eu quisesse ter um carro, ele dizia isso, viu? Antes desse momento ruim acontecer com ele, ele dizia muito isso. Que para eu ter o meu primeiro carro, eu teria que ralar muito, trabalhar muito. E que o máximo que ele podia fazer era ajudar a comprar. Tipo, eu e ele, os dois, e comprar um carro para mim. Mas ele sozinho me dá do nada e eu ganhar assim do nada, ele disse que jamais faria isso. E eu, tudo bem, né? Enfim, nunca aperriei ele por um carro, nunca tive raiva porque ele dizia isso, enfim, nunca fiz aquela questão, enfim, nunca. Eu ficava, quando ele dizia isso, eu ficava na minha, né? Tá. E Deus sabia a necessidade, o quanto era necessário eu ter naquele momento, eu ter esse carro naquele momento, e até hoje, né? O quanto é necessário eu ter um carro aqui onde eu moro, até agora, que é o mesmo lugar onde eu tô morando até hoje, desde que eu ganhei o primeiro. Então, assim, é necessário para você ir em qualquer lugar, aqui até em uma farmácia, é tudo meio distante, e, tipo, a maioria do pessoal aqui tudo usa carro, então, enfim, é difícil ver gente na rua, então, assim, é complicado. E ele começou a batalhar, né? A batalhar para poder conseguir o emprego dele de volta, porque até então tinha sido meio que uma injustiça, né? Esse afastamento dele do emprego que fizeram isso com ele. Então, e na época eu estava na minha igreja, que foi a igreja que eu passei uns 7 anos, que foi a igreja que eu passei mais tempo, que fica aqui perto de onde eu moro. Inclusive, hoje eu não estou mais lá, eu estou em outra igreja agora, faz alguns meses que eu saí dela, mas foi o lugar onde eu mais tive encontro com Deus, foi o lugar onde Deus mais se revelou para mim, foi o lugar onde Deus mais se fez presente na minha vida, e onde eu mais aprendi a ser crente, foi nessa igreja que eu estou falando para vocês, que foi de onde eu saí. Eu lembro que passou alguns meses depois desse momento ruim que aconteceu na minha família, enquanto, assim, e foi um momento onde de coisas sobrenaturais aconteceu, porque eu vi a mão de Deus sobre a nossa vida, o cuidado de Deus sobre nós o tempo todo, sabe? Foi o momento que Deus mais cuidou da gente, foi o momento em que Deus não deixou faltar absolutamente nada, foi o momento que Deus mais supriu, foi o momento que Deus mais cuidou, foi o momento que Deus mais mandou providência. Foi nesse período que meu pai esteve desempregado, que foi por alguns meses, quase 1 ano, se eu não estou enganado, para ele conseguir reaver o emprego de volta. Ele chegou a receber uns valores de rescisões, enfim. E de repente, eu lembro, quando foi já fazendo quase 1 ano, alguns meses desse momento que tinha acontecido isso na minha casa, eu lembro que o meu pastor na época, ele chegou para mim e fez assim. Do nada, meu pastor chegou para mim e fez assim: Elda, Deus tem um presente para te dar. Deus vai te presentear com algo que vai te deixar tão alegre, mas tão alegre. Só espera. Aí foi a primeira vez que Deus me fez uma promessa como essa, dizendo que ia me dar um presente. Foi a primeira vez, eu até fiquei surpresa na hora que eu escutei aquilo. Eu fiquei assim, um presente? Deus vai me dar um presente? Como assim? Meu Deus, como assim? Que presente vai me deixar alegre? Minha nossa, enfim, né? Fui pra casa pensativa, passei uns dias pensativa, gente, e sabe, foi uma das promessas que Deus mais cumpriu com rapidez, assim, em pouco tempo, sabe? E eu acho menos misericórdia.
Vocês acreditam que em menos de uma semana estava eu na sala de aula? Se eu não estou enganada, foi isso mesmo. Estava eu na sala de aula à noite, assistindo aula no finalzinho de 2012, acredito. Foi no finalzinho de 2012. Acho que no mês de outubro para setembro, novembro. Finalzinho de 2012, de repente eu assistindo aula, voltando para casa de busão, meu pai liga para mim e disse assim: ó, do nada, gente, do nada. Sabe o que é do nada? Em nenhum momento meu pai já tinha comentado comigo sobre isso antes. Que, tipo, se meu pai tava num momento difícil, a casa da gente, assim, tava num momento difícil, assim. Mas eu digo um momento difícil, gente, não que tava faltando as coisas, jamais. Como eu falei aqui, nada faltou pra gente nesse período. Mas, assim, um momento difícil para o meu pai, porque ele estava muito mal, porque tinha ficado sem o emprego. Muito mal mesmo, porque foi um baque para ele, foi um choque. Sabe aquele emprego de mais de 30 anos, de quase não sei quantos anos, praticamente a minha idade que eu tenho hoje era a idade, era o tempo de emprego que ele tinha. Então, assim, eu sabia pelo momento que meu pai estava passando. Então, assim, a questão de um carro para mim foi um assunto que a gente não mencionou em momento nenhum durante esse período que a gente estava passando por isso. E de repente, do nada, depois de que Deus usou esse meu pastor me dizendo isso, e meu pai liga para mim e diz assim: ó, eu fui ali agora ver um carro para tu. Eu vi um carro assim, e tinha placa vende-se, e eu liguei para esse número que estava na placa, e a pessoa disse pra gente ir lá olhar tal dia o carro. Aí eu, hã? Que carro? Pra mim? Como assim? Você tá falando de quê, pai? Aí ele falou: não, eu tô vendo um carro pra tu. Eu, hã? Você tá vendo um carro pra mim? Eu tô vendo um carro pra tu. E eu gostei muito do preço. O preço tá baratinho, um Celtinha lindo, novinho. Pense no carrinho novinho, em folha, ano tal. E um preço ótimo, não sei o que. E se ele fizer por tanto, amanhã já eu pego. Aí eu... Gente, eu fiquei assim... espantada, gente, do que meu pai tava falando por telefone. Porque sabe uma coisa que você não esperava, e do nada, num momento que não tinha condições daquilo acontecer. E ele desligou o telefone e eu cheguei em casa e eu fiquei: pai, como assim você vai comprar um carro? Só tem certeza? Não, deixa pra depois, não é o momento ainda. Ele: não, mas dá, minha filha, pra comprar, não se preocupe não, dá pra comprar. Eu, hã? Aí eu fiquei, gente, surpresa. Eu, pai, mas... E eu fiquei, né, tentando... E eu tive a consciência naquele momento de que eu achava que não precisava para aquele momento, que dava para esperar. Que não precisava naquele momento que a gente estava ainda, naquele momento, meu pai tentando reaver o emprego de volta, que, tipo, não tinha por que ele gastar dinheiro com algo que ainda não estava, que dava para esperar. Não? E ele simplesmente: não se preocupe, dá para eu comprar, não se preocupe, tá com preço bom, e a gente vai lá olhar tal dia. E eu fiquei assim, gente, sabe, perdida, sem acreditar naquilo que meu pai estava falando. E eu sei que passou dias, a gente foi lá olhar esse carro. E realmente, um Celtinha lindo, gente, novinho em folha. Eu lembro que o carro era um ano um pouco antigo, daquele ano que a gente comprou. Mas ele tava, gente, sabe, parecia zerado. Parecia que tinha sido feito pra mim. Ainda lembro, um Celta prateado, daqueles bem pequenininho, 2 portas. E todo arrumadinho, gente. Eu gostei muito. E eu lembro que na época eu tinha vontade de ter um carro branco ou vermelho, mas aquele que apareceu era a cor prata. E era o que meu pai podia comprar naquele momento. E como ele gostou muito, e eu também gostei, mesmo não sendo a cor aí que eu gostaria, né? Naquele momento, meu pai disse: você quer? Se amanhã eu vou estar pagando ele e ele já vai estar em casa. Eu disse: quero, com certeza. E é isso, gente. No outro dia, meu pai fez os acertos com aquele vendedor. Não foi na concessionária, tá? Foi direto do dono. E no outro dia, meu pai pagou tudo e o carro estava aqui, na minha garagem, onde eu moro.
Gente, nos momentos que eu fiquei dentro daquele carro, quando eu vi aquele carro aqui dentro da minha garagem, gente, eu ficava pensando, meu Deus, esse carro é meu, meu Deus, esse carro é meu Deus. Aí eu entrei dentro do carro, ficava no volante, no banco motorista, sabe como é que aquela pessoa, sabe aquela pessoa que acabou de ganhar, que parecia que tinha ganhado uma limousine, o carro do ano, uma BMW, parecia que tinha ganhado, sabe, o carro era eu. Pra mim ali não importava qual era a marca que ele era, pra mim não importava qual era o tipo de carro que eu tinha ganhado naquele momento, mas sabe como a gratidão que eu fiquei, a alegria que eu fiquei, sabe quando a gente fica como quem sonha, foi eu naquele momento, dentro daquele carro. E ali eu me lembrei da promessa do Senhor, de uma semana atrás, de dias atrás, de que Deus tinha usado meu pastor para dizer que Deus ia me dar um presente. E que eu iria ficar tão alegre, tão alegre, tão alegre, que eu ia ficar como quem sonha. E realmente, dentro daquele carro, eu me via com esse sentimento de gratidão, de alegria, uma alegria imensa, gente. Sabe aquela... Eu fiquei realmente aérea de alegria, de sem acreditar que aquele carro era meu. E eu fiquei muito feliz para o primeiro carro que eu ganhei, que o Senhor me deu, tanto, gente, que dias depois eu comprei aquele adesivo, presente de Deus, e coloquei atrás, no vidro de trás do carro. E realmente aquele carro, para mim, foi um presente de Deus. Foi algo que veio da parte do Senhor, porque o Senhor falou e o Senhor cumpriu. E ali eu fiquei, meu Deus do céu, como o Senhor é fiel, como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Eu não merecia, eu não tinha condições. Meu pai sempre dizia que nunca ia me dar um carro do nada, sem eu ajudar, sem eu colocar nada de dinheiro, sem eu ter condições de comprar. Ele sempre dizia que nunca ia fazer isso por mim. E do nada o Senhor toca no coração do meu pai para usar ele e me presentear e realizar um desejo do meu coração e para suprir uma necessidade, para ir à casa do Senhor, para levar minha mãe para algum lugar, para sair com ela, para ir no supermercado, enfim. E o Senhor foi fiel naquele momento, porque até então eu usava o carro do meu pai. Às vezes, isso quando ele estava aqui em casa, né? E era muito difícil, porque geralmente meu pai, às vezes, não tinha como sempre me dar o carro, sempre que eu queria, sempre que eu queria ir num lugar. Não era sempre que ele podia me deixar o carro comigo, né? Porque só era um carro. Então, ele chegava à noite, geralmente tarde do trabalho, às vezes eu queria ir num culto, queria ir num lugar, queria fazer alguma coisa e eu sempre tinha que esperar ele, enfim, era sempre muito difícil. E também eu tinha faculdade, né? Então eu não tinha como sempre estar com o carro dele. E naquela época eu tinha feito pouco tempo que eu tinha tirado a minha carteira de motorista. Acho que tinha feito um ano. Eu tirei minha carteira de motorista no ano 2009. E meu primeiro carro que Deus me deu, usando meu pai para me dar, foi no final de 2012. Então eu já estava com a minha carteira. E é isso. Hoje, graças a Deus, pela fidelidade e misericórdia, eu já estou no meu segundo carro. E mais uma bênção do Senhor. O Senhor, mais uma vez, falou para mim que ia trocar o meu carro. E pela fidelidade do Senhor Jesus, hoje, isso no ano de 2014, 2015, o Senhor trocou o meu carro de um Celta para o outro, né? Desse primeiro Celta para um outro, para a glória do Senhor Jesus. E eu tô com ele ainda até hoje, né? Até Papai do Céu aí mandar outro. E eu creio que o Senhor é fiel para continuar cumprindo as promessas, cumprindo o desejo do nosso coração. E pode ter gente aí que não acredita que Deus dá bens, que Deus abençoa os seus com carro, com casa, enfim, pode ter gente que não acredita nisso. Mas eu creio num Deus que Ele usa quem tem para dar a quem não tem. Eu já vi muitos testemunhos de vida de pessoas que Deus tocou no coração para abençoar um pastor, para abençoar um missionário, para abençoar uma pessoa de Deus
com uma casa, com um carro, com algo que somente Deus sabia o quanto aquela pessoa estava precisando. E Deus tocou no coração, inquietou alguém, tirou o sono de alguém, para quem tinha condições, dar a quem não tinha. Então eu creio num Deus que toca, que inquieta, que tira o sono para abençoar os seus. Porque somente o Senhor conhece a nossa necessidade, conhece aonde nós estamos mais precisando e principalmente a intenção do nosso coração, quando é para a obra dele, quando é para fazer, quando é para ir para a casa dele, quando é para fazer a vontade dele. O Senhor sabe de todo, somente o Senhor sabe de todas as coisas. E mais uma notícia boa que eu já ia me esquecendo, é que meu pai conseguiu reaver o emprego dele. Após a compra do primeiro carro, no final de 2012, meses se passaram e o Senhor deu a vitória do meu pai conseguir ser reintegrado na empresa onde ele trabalhou e está até hoje para a glória do nome dele. O Senhor foi fiel, o Senhor deu vitória à minha casa naquele momento, deu vitória ao meu pai, deu vitória à minha família, e é isso. Naquele momento Deus cumpriu, Deus falou e Deus cumpriu a promessa dele. Como eu li aqui na palavra no início do vídeo, o Senhor é fiel para cumprir tudo que ele fala e tudo que ele promete. É isso. Então, você aí do outro lado, se você tem uma promessa do Senhor, não se desanime, não se desespere. No tempo do Senhor, ela se realizará. Amém? E fica com essa reflexão, fica com essa palavra, e que você tenha sido edificado, que você tenha sido abençoado, e até o próximo vídeo, tá certo? Fiquem com Deus. Até a próxima.